E para o turno da noite nós temos informática. Conforme prometido, 2 vídeos hoje e está paga a minha dívida com vocês de ontem. Vocês vão perceber que a câmera está bem melhor, porque agora eu estou gravando no meu celular. Como eu disse, estou testando vários estilos de vídeo. Já estou vendo que esse daqui vai faltar alguns itens que seriam interessantes, uma anotação ou outra, mas bem, vamos se adequando e aí a gente vê depois, certo? O primeiro tópico de informática, ele está um pouco aberto. Internet, isso daqui eu vou explicar bem, acreditem. E essa parte de aplicativos. Para vocês, o que seriam aplicativos? Bom, para mim eu não tenho muita certeza, mas eu sei que não é. Sei que não são ferramentas de busca, não são navegadores, não tem a ver com o sistema operacional, software, correio eletrônico, antivírus, firewall, editor de texto, editor de planilhas, de segurança da informação, arquivo, nem Office. Ou seja, a banca acabou botando um negócio mais aberto para alguém, para atrapalhar a nossa vida, exatamente. Nesse caso, eu vou falar do que eu entendo, óbvio. Eu vou falar de internet e junto com isso vocês podem marcar o item 4 aí do edital de vocês, que é redes de computador. E acredito que eu vou falar também sobre criptografia, que é um assunto que eu vou dar um retorno nele quando eu estiver falando de antivírus e firewall, mas eu já vou dar uma noçãozinha. Coisas que têm relação com hardware, como a banca fez questão de separar, eu vou fazer igual. Eu vou separar também. Então, os equipamentos que têm a ver com a internet, que são muitos equipamentos, eu não vou falar. Primeiramente, estudar a internet, precisamos saber o que é a internet e o que é também as outras redes, que são a intranet e a extranet. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Certo. A intranet, diferente da internet, é uma rede privada, ou seja, a internet é uma rede pública. As duas têm muitas semelhanças. Outro tópico do nosso edital é browsers. E o que eu posso dizer para vocês é que eles são os meios de acessar tanto internet como intranet. Podem decorar isso porque já vi em questão. Além disso, a intranet, por ser privada, normalmente ela precisa de um login e senha. De novo, podem anotar. Tem questão e da IBFC. Login e senha. E elas usam os mesmos protocolos. Protocolo se relaciona com padrão. Eu vou dizer alguns protocolos principais, mas vou deixar isso mais para o final da aula para não ficar muito pesado, certo? Ela também pode ser organizada de diversas formas. Existe, olha essa parte que vai faltar uma anotaçãozinha, então, caneta. PAN, MAN, WAN e LAN. Nossa, deve ter ficado lindo, mas vai. Certo. Essas são as formas de classificação da intranet. A internet, ela por si só é uma rede WAN. A rede WAN, ela tem um grande alcance. Sim, parece um conceito meio aberto, mas um grande alcance refere-se geralmente a algo maior do que a MAN. MAN é que ela está meio que em desuso, porque MAN seria a rede metropolitana com alcance de uma cidade. Nesse caso, a WAN, ela ultrapassaria uma cidade. A LAN, geralmente, ela está ligada no mesmo prédio. Ou seja, se uma empresa tem um prédio de 20 andares, a intranet que roda por ali, ela vai ser uma LAN. E existe a PAN, que é um conceito novo, mas que as bancas já estão explorando. Até porque é um conceito novo. PAN é Personal Area Network, ou seja, é a rede pessoal. Meu celular, meu notebook nesse momento, é a minha PAN. É o ambiente ao redor de uma pessoa que serve a ela e às suas necessidades, seja no trabalho, seja pessoais. Certo? Além de internet e intranet, tem um conceito que se situa mais ou menos ali no meio, que é a extranet. A extranet nada mais é do que a intranet, que é uma rede privada, que ela permite acesso à internet, que é uma rede pública, que é a rede pública, World Wide Web, certo? Opa. E ela existe dessa forma. Os sistemas de muitos tribunais, por exemplo, atuam como extranet para facilitar para o servidor poder fazer tudo dali de um lugar só e também para permitir que não seja necessária uma configuração em todo o computador e tal. Eu já trabalhei em empresas que usavam a intranet padrão e se um computador desse problema, um computador servidor, acabou. E isso dá um gancho para eu falar também do modelo que a internet, como a intranet normalmente,
usa, que é o modelo cliente-servidor. Que, como o próprio nome já diz, existe um cliente, que vai ser um computador, uma máquina, uma pessoa, que requer determinado serviço, e o servidor, que é aquele computador que vai prestar aquele serviço. No caso do YouTube, por exemplo, o YouTube, a gente, na hora que estamos vendo um vídeo, ou mesmo upando um vídeo, mandando um vídeo, a gente está sendo um cliente, porque a gente está requerendo determinado serviço. Agora, o servidor vai ficar lá nos Estados Unidos, ele é quem presta esse serviço. Se der algum problema no servidor, no caso do YouTube ainda bem, no caso a intranet ficaria, ou a internet, ela fica prejudicada. Voltando lá para a intranet, ela pode ser organizada de várias maneiras, com as chamadas topologias. As topologias são a topologia estrela, que, como o próprio nome já diz, ela se organiza em estrela ao redor de equipamentos, que novamente não vou falar por enquanto o nome dos equipamentos, essas coisas. Ela em torno de um equipamento que ele acaba sendo chamado de nó. Ela tem como vantagem que ela é de fácil instalação e que, instalado o nó, ela vai permitir vários computadores nele. A desvantagem está em correlação com isso, que a intranet fica limitada à sua expansão, à capacidade do nó. Ela também tem uma boa tolerância a erro. Se um nó, um cabo, alguma coisa assim quebra, ela não para completamente. Os nós vão acabar se dividindo, se tiverem vários, né? Vão acabar se dividindo, mas os computadores continuam funcionando mais ou menos bem, só que um sem comunicar-se com o outro. Existe a rede em anel, que ela vai formar um círculo, e ela tem como desvantagem que, se eu estou na primeira ponta do círculo e eu quero mandar uma comunicação para o outro lado, que em tese está do meu lado, às vezes a comunicação tem que passar por todos. Esse problema acaba sendo resolvido com o anel duplo, que o anel duplo permite que tenha um anel em cada direção e reduz um pouco a distância, vamos dizer assim, entre os computadores. Mas ela tem o problema de que, se um anel, ou mesmo um computador, se os computadores estiverem diretamente ligados, eles tiverem algum problema, então já era. Então a comunicação de todos cessa. A mesma ideia vai para a rede barramento, que ela forma uma barra. Em cada ponta da barra tem uns transmissores que vai meio que sinalizar, olha, a rede acabou. E os computadores, e do mesmo problema da outra, se um pedaço de cabo, se um computador acabar se desligando, acabar dando algum problema, a comunicação acaba entre eles, certo? Falando de cabo, eu só quero citar por alto, para não dar muitas informações técnicas, que eu vi que a IBFC não é muito do tipo de cobrar isso, que as redes costumam usar 3 tipos de cabo. O coaxial, que é um cabo, liguem com aquele cabo de televisão. E o problema dele é que, apesar de aguentar grandes distâncias, qualquer interferência magnética, chuva, intempéries, ele vai dar problema. E tem o par avançado, que ele já não tem esse problema com intempéries. É aquele cabinho azul que a gente está acostumado nos computadores. Só que acredito que vocês nunca viram um deles estirado pela rua, porque não é comum, porque apesar de às vezes as pessoas fazem uma maluquice, né? Mas a ideia dele é que é no máximo 100 metros para ele, 100 e 150 metros, depende um pouco do modelo. E tem a fibra ótica, que são cabos gigantes, tem uma velocidade excelente, só que eles são caros e a mão de obra que atua com eles é especializada. É um engenheiro elétrico eletricista, um negócio assim. E é uma pessoa muito especializada e o próprio material do cabo é caro. Ou seja, o problema dele acaba sendo o preço. Eu gostaria de falar ainda sobre Cloud Computing, ou computação nas nuvens, que é um conceito simples, mas novo, por isso algumas pessoas podem até se estranhar. A ideia de computação na nuvem é bem simples, que em vez dos arquivos, dos materiais e às vezes até dos programas, eles estarem no computador da pessoa ou um servidor específico da empresa, a empresa acaba terceirizando isso e mandando para uma nuvem. Eu acho que nesse ponto a experiência do dia a dia ajuda mais com o Google Drive, o Google Fotos, tem o iCloud na Apple também, que eles servem bastante para esse propósito de explicar o que seria a computação na nuvem. É só relacionar que a gente pode usar o recurso sem ter ele necessariamente instalado, baixado no computador. E a vantagem principal é que a gente terceiriza, ou seja, fica mais barato.
e que acessibilidade de um documento em qualquer lugar. Eu mesmo já usei em muitos trabalhos para poder trabalhar, para poder fazer as coisas de qualquer lugar, começar a escrever um artigo pelo Google Docs de casa, depois no meio do trabalho, eu tenho um intervalinho e dar uma olhada, ter alguma ideia e anotar, depois encerra na faculdade, uma coisa que ajuda bastante. Encerrando, eu vou falar de alguns protocolos, que como eu disse, protocolo é padrão, e os padrões são comuns, tanto à intranet a à extranet. E antes que eu me esqueça, criptografia. Só uma noçãozinha eu vou dar logo agora no segundo protocolo. O primeiro protocolo é o HTTP. Vocês já devem ter visto ele, apesar dos navegadores mais recentes eles pegarem e não mostrarem, só quando você clica neles, né? Padrão não aparece. Vocês já devem ter visto algumas vezes que ele é o protocolo de transferência de texto, que eles são responsáveis pela transferência de hipertexto e permite que você abra páginas na internet. Internet, entenda internet e intranet, que vai funcionar muito similar. Esse protocolo, ele apesar do nome de texto, isso é um resquício da internet antiga, por assim dizer, porque hoje em dia ele existe para texto, para imagens e o protocolo continua basicamente inalterado. O segundo protocolo é o HTTPS. Esse S se relaciona a security, que aí entra a parte que eu falei de criptografia. Criptografia não quer dizer que seus dados não vão poder ser acessados. Não entenda assim, até porque não é assim que a banca entende. Significa que os seus dados, se eles forem acessados, eles não vão ser compreensíveis. Vai ser encontrado um arquivo todo cifrado, todo estranho, e a pessoa que pegou determinado dado, ele não vai conseguir ler, e essa informação não vai ser interessante para ele, não vai servir de nada. Essa é a ideia de criptografia. É bem simples, mas eu vou aprofundar um pouco mais quando falar de antivírus, porque aí eu falo da segurança da informação como um todo, e aí vai ficar um pouco mais interessante. Os protocolos principais que estruturam a internet são TCP/IP, até porque a internet é dita que ela foi estruturada pela família de protocolos TCP/IP. O TCP é um protocolo de transmissão, T de transmissão, e ele é responsável pela transferência de dados. Ele é diferente de um brother, o UDP, porque apesar do TCP ser mais lento, ele é meio que mais eficiente. Ele garante que a sua informação vai chegar e se por acaso não chegar, ele meio que avisa, certo? O UDP ele é mais rápido, mas é como se ele chegasse para entregar o pacote na sua porta. Se ninguém tiver em casa, ele joga lá na frente. E se alguém pegar, pegou. E é esse o problema do UDP. Rápido, mas ele não avisa de nada, ele joga as coisas lá. O UDP ele é útil para streaming, porque se o dado chegar, chegou. Se não chegar, não serve mais. Então, por isso que às vezes fica um quadradinho aqui e acolá sem aparecer no streaming. Agora, o que a gente mais tem usado mesmo é o TCP para o e-mail. A gente quer que o e-mail chegue. Nem que chegue uns 2 ou 3 minutos depois, mas melhor que ele chegue inteiro, né? Outro protocolo importante, como eu falei, TCP/IP, é o IP. E o IP é um número normalmente dividido em 4 partes, quando for o IPv4. E ele indica basicamente, ele é o seu endereço. Ele é um endereço, porque apesar da gente ver letras, nomes, e isso acontece por um outro protocolo, o verdadeiro endereço, como um computador encontra o outro, ou encontra um equipamentos, impressoras também tem IP, é por meio desse número que vai ser indicar para onde você vai enviar. Ou seja, se o TCP é o entregador, então o IP vai ser o CEP. Sem CEP não tem envio e a mensagem vai meio que se perder. Existe o ICMP, Internet Control Message, que ele é só para ping. O TCP, ele costuma ping, termo técnico, ele costuma enviar um ICMP, simplesmente é como se a pessoa estivesse batendo na porta. Ele primeiro vê e depois, se tiver alguém em casa, ele manda o pacote. Existe o FTP, que a gente usa ele muito para fazer downloads, certo? O SMTP, que eu já vi do que concurso é essa? Sua mensagem está partindo, que como diz a piadinha, ele é o protocolo de envio de e-mail, ou seja, sempre envio vai ser SMTP. E para recebimento, cuidado, não no webmail. No webmail você está lendo no próprio servidor.
Quando você estiver usando um programa como o Outlook Express, alguma coisa assim, Mozilla Thunderbird, você vai estar usando dois protocolos, o POP ou o IMAP. O POP entende esse IP como pusher. Ele pega o e-mail do servidor e transfere para a sua caixa de entrada no próprio computador. Ou seja, se você estiver lendo de outro computador, as mensagens que você baixou no seu mesmo, através do POP, você não vai ver, certo? Agora, o IMAP, que é o normalmente mais usado, ele pega e ele copia a mensagem. E ele consegue, em muitos casos, sincronia. Ou seja, se eu apaguei uma mensagem no servidor, eu apaguei no... Quando eu apertar sincronizar, no meu computador ele vai sair e vice-versa, certo? Existe o DHCP, que ele tem a ver com o IP. Normalmente, o IP ele vai ser fixo, só que isso funcionava muito bem até que a gente teve meio que a revolução da era da informação. Agora a quantidade de computadores é tremenda. Multiplica aí o IP, pelo menos o IPv4, que é 256 vezes 256 vezes 256 vezes 256. Dá um número absurdo, certo? Nem tanto. Se você for pensar 7,3 bilhões de pessoas e um monte de computadores, de impressoras, esse número acaba sendo pequeno. Por isso que existe o DHCP. Ele é chamado de IP dinâmico, que ele vai pegar e ele, toda vez que você se conectar, ele vai te dar um endereço IP diferente. A gente percebe muito isso, ou pelo menos em tese, por celular. Quando a gente está se movimentando, é normal que a rede do celular ela se altere várias vezes. Uma coisa que está se alterando nisso é o seu IP. A rede está te reconhecendo com outro número porque você mudou de localização, mudou de estado, alguma coisa assim. Então, gente, segurar na voz assim 15 minutos é pesado. Então, é isso. Finalizamos esse vídeo. Não ficou tão curto quanto eu gostaria, mas acredito que passei todas as informações importantes, pelo menos as da minha cola já foi. E é isso. Eu vou tentar dar uma aprofundada. Dê um like e digam qual formato vocês gostaram mais. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!